Olá, hoje darei continuidade à leitura do canto 5 da Ilíada. Lembrando que este canto aqui é voltado para Diomedes, o herói Diomedes, os feitos heróicos dele. Vius Sténalo, o filho do herói Capaneu, Preclaríssimo. Preclaríssimo é nobríssimo, né? Capaneu era um dos 7 heróis que foram lutar contra Tebas. E Capaneu, ele subiu numa escada para ultrapassar as muralhas de Tebas e gritou tão forte que ele acabou sendo punido por Zeus e foi morto por Zeus, mas não se subjugou a Zeus. Inclusive na Divina Comédia, Dante e Virgílio encontram Capaneu sendo castigado lá num dos ciclos do inferno, mas de cabeça erguida, e dizendo, né, assim como morto, assim como em vida, morto também não baixa a cabeça para os deuses. E Steno, que é o filho de Capaneu, ele é um dos epígonos que foram vingar Tebas. Ele e Diomedes, que é a geração seguinte, né? Os filhos daqueles heróis que foram derrotados em Tebas, eles foram e destruíram Tebas, saquearam a cidade, né? Derrotaram a cidade e saquearam. Veja que ele sempre está próximo de Diomedes, amigo de Diomedes, né? Viu-se Sténalo, filho do herói Capaneu, Preclaríssimo. Para Diomedes virando-se, diz-lhe as palavras aladas: ó claro filho do grande Tideu, diletíssimo amigo, dois inimigos percebo que vêm contra ti denodados. Denodados corajosos, né? Com ímpeto de guerra, né? De maneira impetuosa. Ambos de força infinita, um frecheiro de fama inconcursa. Pândaro, que se gloria de filho do heróico Licaone. Pândaro é um grande flecheiro, né? Que inclusive ele já tinha acertado Diomedes e anteriormente teria acertado Menelau, o irmão de Agamemnon, logo após o duelo com Paris. O outro é o notável Enéas, que tem grande orgulho em chamar-se filho de Anquises guerreiro e da deusa imortal Afrodite. Veja que Enéas, ele é filho de uma deusa. E Afrodite sempre o protege, né? Até porque os deuses protegem Enéas. O futuro dele não está vinculado a Troia, né? Ele está predestinado a ser o pai dos fundadores de Roma, no mito da fundação de Roma. Sobe também para o carro, fujamos, se a pé continuas, e a na vanguarda te expor, é certeza perderes a vida. Nós temos aqui que Steno convida Diomedes a subir no carro para se proteger, né, do ataque de Pândaro e de Enéas. Agora, Diomedes vai responder a fala de Steno, seu amigo. Com torvo olhar lhe responde Diomedes, o forte guerreiro. Fuga, presumes que possa deixar-me suadir porventura, se persuadir com aquele ataque impetuoso de Pândaro e de Enéas. Não se coaduna com minha coragem fugir do inimigo, ou trepidar o consueto vigor ainda tenho no peito. Trepidar é tremer, né? Ele não vai fugir do inimigo, nem vai tremer. O consueto vigor, consueto é tradicional, costume. Lembra de direito consuetudinário? Direito dos costumes, né? Aquele direito não escrito. Então aqui é o costume e vigor, o vigor que ele sempre tem, né? Peja-me de subir para o carro, tão só como me acho.
hei de enfrentá-los, que Palas Atena tremer e não me deixa. Ele diz que a deusa não o deixa ficar com medo. Dificilmente a eles dois poderão conduzir para longe. Os corredores velozes, embora escapar um consiga. Ora, uma coisa te vou revelar. Guarda bem no imo peito, no dentro do peito, né? Imo. Caso a imortal de prudentes conselhos, Atena, essa glória me conceder, de tirar-lhes a vida, detém aqui mesmo os corredores, e prende puxando-as as rédeas no carro. Que não te esqueças, depois aos cavalos de Enéas lançar-te, e para o campo dos fortes acaios grevados tocá-los. Que eles provêm dos cavalos que Zeus deu a Tros, como paga de Ganimedes, seu filho, os melhores sem dúvida alguma, de quantos já contemplaram os raios do sol ou da aurora. Diomedes orienta Esténio que ao abater os inimigos, ele capture os cavalos de Enéas, os 2 cavalos de Enéas, porque esses cavalos são filhos dos cavalos dados por Zeus a Tros, em pagamento por Ganimedes, seu filho. O que aconteceu? Ganimedes, filho do rei Tros, ele era muito bonito, muito belo, e Zeus teria se apaixonado por ele e o raptou para o céu, para o Olimpo. E Ganimedes ficou no céu na função de copeiro, no lugar da deusa Hebe, que servia o licor da eternidade para os deuses, o néctar da eternidade. E aí Zeus, o Tros e a sua esposa ficaram muito tristes com a ausência de Ganimedes. Zeus fez a constelação de Aquário, que é a constelação, uma referência com a imagem de Ganimedes, para os pais deles não sentir tristeza e saudade por ele. E ainda Zeus deu prêmios para o rei Tros, né? Entre eles esses cavalos. E esses cavalos dados por Zeus, Anquises, o pai de Enéas, colocou para cruzar com as éguas dele, né? E 2 dos potros que nasceram desse cruzamento, ele deu para Enéas, né? São cavalos divinos, esses cavalos de Enéas, fortes no campo de batalha. E essa questão dos cavalos, veja que sempre é comum os epítetos ligados aos reis e aos guerreiros troianos, domadores de cavalos, por causa desses presentes dados por Zeus, desses cavalos. Vale ressaltar também que Ganimedes, ele é o irmão de Ilo, e Ilo é o fundador de Ilo, que é a cidade de Troia. Entendeu? E por isso que o livro tem o nome Ilíada, né? Que é a epopeia de Ílio. Sem Laomedonte saber, pôde Anquises, senhor de guerreiros, a raça deles roubar, conseguindo que os mesmos cobrissem 6 éguas suas, que número igual lhe pariram de potros. Desses, nos próprios estábulos, 4 criou com carinho. Os outros 2 deu a Enéas, semeiam terror nas batalhas. Grande será nossa glória, se acaso pudermos tomá-los. Dessa maneira, em colóquio em conversa, né? Falando, eles 2 tais conceitos trocavam. Eis que os velozes corcéis para perto os inimigos trouxeram. Foi o primeiro a falar o nascido do heróico Licáonio, filho prudente do forte Tideu, corajoso guerreiro, já que meu dardo amargoso não pôde de fato prostar-te, experimentemos a lançar, vejamos se posso atingir-te. Experimentemos a lança, né? Ele vai, já que com a flecha ele não conseguiu matar Diomedes, ele agora diz que vai experimentar a lança.
experimentemos a lança, vejamos se posso atingir-te. Tendo isso dito, atirou-lhe a sua lança de sombra comprida, lança de sombra comprida, isto é, uma lança longa. Por isso que ela faz uma sombra comprida. Esta no escudo bateu do Tidida. Tidida, filho de Tideu, isto é, Diomedes, de forma que a ponta bronze passou-lhe a defesa. Na coura, afinal, encravou-se. O claro filho do heróico Licaone exclama com júbilo: foste ferido na ilharga, não hás de oferecer resistência. Isto é, ele foi ferido na parte lateral do corpo. A ilharga é o flanco do corpo, né? Que do quadril ao ombro, essa região. E ele diz que ele não há mais de oferecer resistência, né? Foste ferido na ilharga, não hás de oferecer resistência. Por muito tempo este feito vai dar glória imensa ao meu nome. Sem mostrar medo, lhe disse em resposta ao robusto Diomedes: não me feriste ainda, erraste. Não me feriste, ainda erraste. Ele disse que não somente foi ferido, mas também que Pândaro errou o ataque. Mas não cessareis, vejo agora, de importunar antes de pelo menos cair no chão duro, para com o sangue a ares forte saciar, o guerreiro potente. A lança ateira-lhe então, que por Palas Atena guiada, foi atingir-lhe o nariz, junto aos olhos, quebrando-lhe os dentes. Ele acerta aqui bem na parte do nariz e entre os olhos e atingindo os dentes a lança, que foi guiada pela deusa Palas Atena. A língua ao duro farpão, na raiz também corta, indo à ponta, aparecer novamente na parte inferior da mandíbula. Tomba do carro de bruços ressoando-lhe em torno a armadura, cheia de brilho e vistosa, assustados os dois corredores. Saltam de lado a alma e a força, abandonam-lhe o corpo ali mesmo, para evitar que os aquivos as armas do morto pilhassem. Com lança e escudo saltou logo Enéas do carro bem feito, e como o leão que na força confia, ao redor do cadáver, pôs-se a girar, protegendo-o com a lança e o broquel bem redondo. Veja que Enéas, ele desce do carro e vai proteger o cadáver do companheiro, Pândalo. Eles tinham essa questão do corpo, né? De proteger as armas do corpo e a questão do cadáver, de manter o cadáver sob segurança para o enterro, né? Para os rituais fúnebres. E o cadáver, né, tinha um valor muito grande por causa justamente desses ritos sagrados ligados ao enterro do morto, com grandes gritos de morte ameaçando os inimigos que ousavam aproximar-se do corpo. O Tidida, no entanto, uma pedra nas mãos tomou, grande empresa que 2 dos guerreiros de agora mal abalar poderiam, sozinho atirou facilmente, indo atingir o guerreiro nascido de Anquises, no ponto justo, de nome acetábulo, em que o fêmur se encaixa na pelve, que estraçalhado ficou, juntamente com os 2 tendões fortes. A áspera pedra a epiderme rasgou, cai o herói de joelhos, mas ainda assim contra o solo apoiou-se com ambas as mãos. Cobre-lhe os olhos brilhantes depressa a caligem da noite. Veja que Enéas foi atingido pela pedra e ele cai no chão, bota as mãos no chão, mas a vista começa a escurecer, né? Tá se apagando ali. E o chefe de homens, Enéas, talvez perecesse ali mesmo, se o não tivesse notado Afrodite, de Zeus a donzela, a mãe de Enéas, vai socorrer o filho, né? Mãe carinhosa que o havia de Anquises pastor concebido.
os braços níveos lançou, logo à volta do filho querido. Braços níveos, níveos com O, níveos vem de neve. Então, braços níveos são braços brancos, claros, brilhantes, que lhe servisse de amparo, se acaso um dos danos tentasse a arma aguçada no peito enterrar-lhe, arrancando-lhe a vida. Enquanto o filho desta arte, Afrodite, da pugna afastava, enquanto ela estava tirando ali o filho dela da pugna, da luta, né? Afastando ele da luta, retirando ali daquele local de perigo, né? Lembram a Esténelo, o filho do herói Capaneu, as precisas indicações que lhe dera Diomedes, de voz retumbante. Agora Esténelo lembra da orientação dada por Diomedes para capturar os cavalos sagrados, né? Os corredores detêm apartados do prélio terrível. Prélio é luta, né? Da luta terrível. No parapeito do carro, puxando as rédeas amarra. Salta aos cavalos de Enéas, de crina vistosa e tratada. E para o campo os tocou, dos guerreiros aquivos grevados, onde o Deíplo os deu, o fiel companheiro, que tanto entre os esquivos prezava por serem de iguais pensamentos, para que as côncavas naus os levasse. Depois, pressuroso, torna a subir para o carro, das rédeas nitentes retoma. Nitentes, nítidos, né? Brilhantes, rédeas brilhantes, nítidas. E os corredores fustigas, de cascos robustos que partem, na direção de Diomedes. A Cípria com bronze impiedoso. A Cípria é a deusa Afrodite, porque ela nasceu no mar de Chipre. Afrodite teria nascido quando o deus Crono, que é o pai de Zeus, cortou as genitais de Urano, que era o seu pai, né, o deus que era o céu, ele jogou no mar. E das genitais da espuma nasceu a deusa Afrodite. Apesar de aqui na mitologia de Homero, ela ser filha de Zeus. Aí a Cípria, porque ela nasceu no mar de Chipre, né? Na direção de Diomedes, a Cípria, com bronze impiedoso, era seguida por este, que vira a ser deusa indefesa. Ela é seguida, né, por Diomedes. Bem diferente das outras que os prédios dos homens frequentam. Ela, Afrodite, ela é bem diferente das outras. As outras o quê? As outras deusas. E ele vai citar aqui na sequência, né? Porque as outras deusas, a guerra, a batalha, são habitats delas, né? É comum ali, elas conhecem as tradições, as regras, as estratégias, as táticas de combate. Aí ele vai citar as deusas, né? Bem diferente das outras que os prédios dos homens frequentam, tal como Palas Atenas ou Enió, eversora de muros. Eversora de muros, Enió é destruidora de muros, né? Ela é destruidora de muros. Enió é a deusa da guerra, só que ela é diferente da deusa Atena, que é mais inteligente, hábil, de estratégias militares, astuta, né? Por isso que ela está sempre ligada a Odisseu, a deusa Atena. Enió é tipo a parceira, a companheira do deus Ares. Ela é violenta, sangue, destruidora. Quando afinal alcançou pelo meio dos fortes guerreiros, pula o magnânimo filho do grande Tideu para a frente, e a extremidade da mão delicada com a lança pontuda. Fere de leve, foi fácil ao bronze riscar a epiderme. Foi um leve ferimento, e esse leve ferimento, a deusa Afrodite vai fazer um alarme enorme lá no Olimpo. Pós ter o manto divino que as graças teceram rasgado, junto ao punho escorreu logo o icor imortal da deidade, sangue que corre nas veias de todos os deuses eternos. Não se alimentam de pão,
roxo vinho não bebem, por isso sangue não tem, como os homens, que deuses eternos lhe chamam. Um grito solta Afrodite, deixando cair logo o filho. No mesmo instante, as mãos ambas Apolo estendeu, envolvendo, em nuvem negra, com o fim de evitar que algum dano tentasse a arma aguçada no peito enterrar-lhe, arrancando-lhe a vida. Veja que Afrodite, ao ser ferida, ela perdeu ali o controle que tinha do salvamento do filho. Mas no mesmo instante, o deus Apolo interviu na situação para salvar Enéas. E como já dito aqui inúmeras vezes, né, Enéas está predestinado a ser o pai da linhagem que fundaria Roma, né? Então ele sempre será salvo aqui de todos os perigos da guerra de Troia, inclusive do saque após a entrada do cavalo na cidade. Que inclusive Diomedes é um dos heróis que estarão aqui dentro do cavalo, na hora do saque de Troia. Em altos brados lhe disse Diomedes, de voz retumbante: filha de Zeus poderoso, conserva-te longe da luta. Veja que até Diomedes, ele tem essa sensibilidade, né, de perceber que a deusa Afrodite não é afeita à guerra, né? Ali não é a área dela. A área dela é seduzir mulheres, né? Filha de Zeus poderoso, conserva-te longe da luta. Ou seduzir não te basta mulheres privadas de força. Se ainda sentires desejo de ver um combate de perto, creio que só o nome guerra há de grande pavor inspirar-te. Atormentada Afrodite, enquanto ele falava, afastou-se. Íris, veloz como o vento, a envolveu, retirando-a do prélio. Veja, a deusa Íris é a personificação do arco-íris e ela é responsável pela comunicação entre o céu e a terra e vice-versa. E ela desce ao campo de batalha para salvar a Afrodite e retirá-la dali. Ali não é o lugar dela, né? Mesta e gemente, murchadas as cores da culta e famosa. No lado esquerdo do campo da luta, encontrou Ares forte, que numa nuvem a lança e os velozes corcéis apoiara. A bela deusa, enlaçando-se aos joelhos do irmão diletíssimo, pede com súplica instante os corcéis de frontal de ouro fino. Mano querido, protege-me, empresta-me teus corredores, para que o Olimpo consiga alcançar. Sede augusta dos deuses, dói-me a ferida, que um homem mortal me causou há momentos. O filho, sim, de Tideu, que até ao próprio Zeus Pai se atrevera. Ares, sem mora, lhe entrega os corcéis, de frontal de ouro fino. O coração angustiado subiu para o carro Afrodite. Íris sentou-se-lhe ao lado, tomando nas mãos logo as rédeas. Isso aqui foi só um corte leve em Afrodite, né? E esse terror todo. Com chicotada aos cavalos esperta, que partem velozes, em pouco tempo ao Olimpo chegaram, sede alta dos deuses. Íris, veloz como o vento, refreia os fogosos ginetes, tira-os do carro esplendente e lhes deita alimento ambrosíaco. Corre a colher-se a divina Afrodite ao regaço de Dione. Ela vai para os braços da mãe. Toda desvelos, a mãe carinhosa nos braços a ampara. E acariciando-a, lhe diz as seguintes palavras aladas: qual das deidades urâneas te fez esse dano, querida? Urâneas, relativa a Urano, deus Urano, né? Que é o céu. Urano, ele tinha filhos com a deusa Gaia, e ele tinha horror aos filhos e escondia-os nas profundezas da terra, até que Cronos ele
ataca o próprio pai, né? Cronos, que é o pai de Zeus. Por isso que Zeus é chamado o Cronida. Disse-lhe a deusa dos risos amante, Afrodite, em resposta. Voltando aqui, as palavras da deusa Dione, né? Qual das deidades urâneas te fez esse dano, querida? Como se à vista de todos houvesses um mal praticado. Disse-lhe a deusa dos risos amante, Afrodite, em resposta. Foi o arrogante Diomedes. E o pai de Diomedes, Tideu, ele também era considerado arrogante. Foi o arrogante Diomedes, do grande Tideu descendente, por ter querido livrar meu filho do prélio funesto, meu caro Enéas, meu querido Enéas, a quem em especial afeição dediquei sempre. Não se restringe aos troianos e aquivos a guerra somente. Até contra os deuses eternos os danos agora se atrevem. Disse-lhe Dione, a imortal admirável. Então, em resposta, ainda que muito te aflija, querida, suporta paciente, que de aflições indizíveis os deuses, por causa dos homens, já suportamos, causando uns aos outros trabalhos sem conta. Ares também já sofreu, quando foi em possantes cadeias, acorrentado por Oto e Efialtes, de Aloeu descendentes. Por 13 meses esteve metido no cárcere bronzeo. Aqui ela conta, né, situações em que deuses foram feridos ou castigados por mortais em situações pretéritas, né? No caso aqui, esse Oto e Efialtes, eles são gigantes, descendentes de Poseidon, que eles trancaram, eles empilharam montanhas para chegar no céu para atacar o Olimpo, né? E o deus Ares foi impedi-los e eles capturaram o deus Ares e colocaram dentro de um vaso de bronze. Por isso que ela diz aqui, por 3 meses esteve metido no cárcere bronzeo. E porventura perder a existência o insaciável guerreiro. Se Peribeia, a famosa madrasta dos dois, a ocorrência a Hermes houvesse ocultado, este a furto livrar ainda pôde, a Ares exânime, quase que assaz as prisões o abatiam. Que o deus Hermes, né, ele foi o responsável por libertar o deus Ares, que estava numa situação bem crítica quando foi socorrido. Aí agora ela vai Dione, a deusa Dione, ela contará ataques sofridos pela deusa Hera e por Hades. Esses dois que foram intervir numa guerra contra o rei Neleu, uma guerra de Hércules contra o rei Neleu, em Pilos. E a deusa Hera, ela perseguiu Hércules, ou Heracles, né, inúmeras vezes por toda a vida dele, né? Então, aí aqui ela vai contar essa questão, quando a deusa Hera foi atacada. Hera também já sofreu, quando o rei Anfitriônio, o herói Anfitriônio, no seio, dentro a feriu, com uma seta dotada de 3 farpas ásperas. O herói Anfitriônio é Hércules, porque Hércules era filho adotivo de Anfitrião, porque o pai de Hércules, na verdade, era Zeus, né? Hera também já sofreu, quando o herói Anfitriônio no seio, dentro a feriu, com uma seta dotada de 3 farpas ásperas. Dor insofrível teve ela, então padecer em verdade. Hades, o monstro, também sofreu muito, em virtude de um dardo por esse mesmo homem forte e atirado de Zeus descendente, no próprio sólio dos mortos, causando-lhe dor infinita. O coração angustiado com dor indizível foi ele, para o palácio de Zeus,
no vastíssimo Olimpo. Encravara-se-lhe no ombro possante o faltor do sofrer que lhe o peito excruciava. Veja que aqui, né, Hades, que foi intervir também nessa mesma batalha lá, entre o rei Neleu e Hércules atinge também Hades, o deus do submundo, né, do mundo dos mortos. Aí Hades é ferido e ele vai para o céu para ser atendido pelo médico dos deuses, né, que é Pelne. Pelne logo deitou eficaz lenitivo na chaga, que o fez sarar, pois de fato não era de estirpe terrena. Ímpio e malvado que não se corria de feitos tão graves, indo até o ponto de flechas lançar nos que moram no Olimpo. A este acirrou contra ti, por sem dúvida Palas Atenas. Nécio mostrou ser o filho do grande Tideu em verdade, por ignorar que não tem vida longa os que lutam com os deuses. Ela aqui alerta, né, que Diomedes não terá vida longa por estar atacando deuses. E Afrodite, ela vai seduzir a Egialeia, né, que é a esposa de Diomedes, e ela vai trair o marido. Quando ele voltar para a terra após o saque de Troia, ele vai descobrir. Também enfrenta problemas políticos, acaba abandonando Arcos e vai fundar a cidade na Península Itálica. Nunca os filhinhos papais lhes dirão, nos joelhos sentados, quando dos prédios terríveis ao fim para casa tornarem. Ora reflita o Tidita, conquanto muito forte ele seja. Não aconteça antepor-se-lhe um Deus do que tu bem mais forte, pois neste caso a prudente Egialeia, nascida de Adrasto, com seus lamentos o sono turvara de toda a família, quando chorar a condigna consorte do grande Diomedes, a triste sorte do herói mais galhardo do exército arquivo. Aqui ela diz, né, que a Egialeia vai chorar por Diomedes, se ele continuar desse jeito, se ele não refletir. E ela diz que Egialeia, Homero aqui, né, que ela é nascida de Adrasto. E Adrasto é o rei que comandou a expedição dos 7 heróis contra Tebas. Vale lembrar, né, que essa batalha de Tebas ali foi os filhos do rei Édipo brigando pelo trono, né? Tendo isso dito, com ambas as mãos enxugou o icor logo. Sara ferida de pronto, acalmaram-se as dores pungentes. Era magnífica e Atena, que o fato observavam, se voltam para Zeus grande, com termos mordazes, tentando irritá-lo. A de olhos glaucos, Atena, primeiro desta arte lhe fala. Não ficarás agastado, Zeus Pai, com o que eu vou revelar-te. Creio que a Cípria tentou novamente saudar uma Acaia, para passar-se aos troianos, aos quais tanto afeto dedica. Ela diz que Afrodite tentou seduzir outra mulher grega, né, e acabou se ferindo. Quando animava uma dessas aquivas de manto bem feito, a delicada mãozinha espeitou na dourada fivela. Aqui ela ironiza o ataque sofrido por Afrodite, ataque este, né, feito por Diomedes. O pai dos homens e deuses sorriu ao ouvir tais palavras, e para perto, chamando Afrodite, lhe disse o seguinte: agora Zeus vai consolar a filha, né, e aconselhá-la a ficar longe da guerra, do prédio. Ali não é a área dela, né? Deixe isso para a deusa Atena, para a Ares, que são mais acostumados. São mais acostumados com a guerra, né? Com o setor belicoso. Cara, não são para ti todas essas ações belicosas.
Volve a atenção, isso sim, para os doces trabalhos das núpcias. Ares, o rápido, e Atena se incumbem da guerra, a contento. Enquanto os deuses do Olimpo conceitos desta arte trocavam, insta Diomedes, o herói gritador, contra o príncipe Enéas, ainda que houvesse notado que Apolo amparava cuidoso. A um deus tão grande não tinha receio de opor-se, ambiciando somente a Enéas matar e das armas fugentes privá-lo. Por vezes, 3 arremetes sequioso de a vida tirar-lhe, mas por 3 vezes, no escudo brilhante de Apolo, ele bate. Quando, porém, pela 4ª avançou, qual se fosse um demônio, com voz terrível lhe disse Febo Apolo, o frecheiro infalível: entra em ti mesmo, Diomedes, afasta-te, é absurdo pensares que és como os deuses. Em caso nenhum podem ser comparados os moradores do Olimpo com os homens que rojam na terra. A essas palavras, o forte Diomedes recuou poucos passos, para evitar o rancor do frecheiro infalível Apolo. Febo atirou logo a Enéas da luta, depondo na sacra Pérgamo, dentro do templo que fora para ela construído, no ádito grande da qual dele cuidam, deixando o mais belo, Artemis, deusa frecheira infalível, e Leto amorável. Veja, a Sacra Pérgamo é a região mais alta da cidade, né? Onde ficam os palácios da nobreza e os templos dos deuses, isto dentro das muralhas de Troia. Apolo retirou, extraiu ali do campo de batalha Enéas e colocou em local seguro para ser tratado. Nesse entrementes, enquanto isso, Apolo, o deus do arco de prata, um fantasma muito semelhante no gesto e nas armas a Enéas formara. Ele criou um fantasma ali parecido com Enéas, em torno dele os troianos e os divos acaios à luta. De novo acende, talhando os arneses de couro bovino, os manejáveis broquéis e os escudos redondos e fortes. Pronto, aqui finalizamos o vídeo e daremos continuidade do próximo vídeo.